Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Nos diz assim o texto: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor no versículo 2: Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos suplicando a Tua direção, suplicando a Tua iluminação, para que possamos compreender e aplicar este texto às nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti porque sabemos que se a Tua palavra é pregada de maneira fiel, é o Senhor mesmo que está falando aos nossos corações. E nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Por isso, Pai, oramos para que o Senhor tire dos nossos corações todo ressentimento, todo desânimo, tudo aquilo, Pai, que impede que nós nos aproximemos da Tua palavra como aquilo que de fato ela é. A revelação que vem do Senhor para não somente nos salvar, mas também para nos guiar pela vida eterna. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã nós estaremos comemorando o Dia do Professor. E eu gostaria de me valer dessa ocasião, uma vez que a tarefa do professor é bastante importante e tem sido alvo de vários ataques e também de várias situações na nossa sociedade, para poder chamar um pouquinho a sua atenção para a importância desse ofício na casa de Deus. Nós sabemos que existem pessoas separadas na casa de Deus para se dedicarem exclusivamente à prática do ensino da Escritura. Mas nós também entendemos que ensinar a Escritura não é algo que somente os líderes da igreja fazem e não é somente na igreja que se faz. Todas as instituições de relacionamento humano que foram criadas por Deus já na criação, casamento, família, a sociedade como um todo, todos esses são palcos nos quais a palavra de Deus vai ser falada, vai ser ensinada, ou alguma coisa vai ser ensinada. Nós não admitimos na nossa maneira de enxergar o mundo a neutralidade quanto ao ensino. Todos nós, se não estamos rendidos ao ensino da palavra de Deus, estamos rendidos a qualquer outro ensino. E é por isso que a tarefa do professor é uma tarefa salutar. E aqui eu não me refiro apenas aos que fazem desta a sua vocação. Não estou me falando das pessoas que usam esse talento, esse dom para adquirirem as suas rendas mensais, mas eu estou falando de todo aquele que se deparou com o imperativo do ensino na sua vida. Nós estamos sempre ensinando, nós estamos sempre aprendendo. E por essa razão, meus irmãos, Paulo escreve a Timóteo, nessa segunda carta, neste texto, qual é a tarefa e por que essa tarefa de ensinar é tão importante assim. E mais ainda, que tipo de professores o reino de Deus está precisando. Novamente, eu não quero que esse título faça com que você pense, ao olhar ao redor aqui na nossa igreja, que essa é uma palavra dedicada apenas aos profissionais da educação que estão aqui entre nós. Ou os que já cumpriram seu papel e estão aposentados, ou os que estão na ativa, fazendo atualmente desta a sua atividade diária. Mas o que eu gostaria é de poder trazer a você algumas lições bíblicas sobre o ensino, sobre a prática do ensino. O porquê que ensinar é algo tão importante, que tipo de professores, que tipo de pessoas dedicadas a essa tarefa nós estamos precisando. E eu quero começar, meus irmãos, afirmando que existia uma piada que
eu acredito que há uns 40, 50 anos atrás, faria muito sentido. E talvez, como todas as vezes que o pastor conta uma piada, você não ria. Mas a intenção não é fazer você rir, a intenção é fazer você pensar. Houve um tempo, dizem os mais antigos, que ter deputado na família era motivo de orgulho. E havia um tempo em que casar-se com um professor ou com uma professora era para dar o golpe do baú. Hoje, nós vivemos uma realidade completamente distinta, não só em termos salariais, mas em termos também de reputação. Porque se a pessoa se envolve na política, automaticamente já há esse contexto, dado tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, de que nós estamos lidando com uma pessoa de moral questionável. E se você tem o desejo de trabalhar na educação, com certeza você já estará preparado para ser alguém que vai sofrer muito, não só pelo baixo salário, mas pela dificuldade que nós temos de convencer os nossos alunos de que o que nós estamos ensinando é bom para eles. E todos aqueles que estão na escola hoje ainda e que ainda frequentam aulas de qualquer natureza, seja do ensino médio, fundamental, faculdade ou algum curso que você faz, de repente você pode olhar e pensar, mas para que isso, gente? É muito melhor nós estarmos no mercado de trabalho, aprendendo uma profissão, do que passar horas e horas sentados numa sala de aula. Nós vivemos muito isso na nossa cultura brasileira. Nós somos pessoas que gostam, abre aspas, de fazer e não de pensar. Então, nós não somos adeptos da leitura, nós não somos adeptos do estudo. Para muita gente, isso é perda de tempo. O que importa é que nós estejamos na ativa, fazendo, acontecendo, produzindo alguma coisa. No reino de Deus, meus irmãos, conforme os textos que já foram lidos hoje na nossa liturgia, não é possível nós dizermos que estamos no caminho certo, sem que para isso exista uma chancela bíblica, sem que para isso exista um texto bíblico, ou um mandamento bíblico específico ou no todo, que nos aponte a veracidade dos nossos caminhos. Não somos nós que dizemos que estamos corretos, não somos nós que dizemos que estamos no caminho certo, mas é a palavra de Deus que nos aponta qual é a trajetória que nós devemos seguir. Paulo sabia disso. E, meus irmãos, Paulo estava escrevendo a Timóteo já pela segunda vez, e é bem provável que quando Timóteo recebeu não só esta carta, mas também a primeira, Timóteo estava na cidade de Éfeso, para ali pastorear. A igreja de Éfeso é uma igreja interessante no Novo Testamento por pelo menos 3 razões. Primeira, a maneira que o evangelho chegou lá. Éfeso era uma cidade, segundo o relato de Atos, extremamente dada Existe uma palavra hoje no nosso vocabulário que talvez represente bem aquilo que Éfeso era naquele tempo, que é a palavra esoterismo. Éfeso era uma cidade que consumia livros e escritos e práticas de magia, e com magia eu não estou querendo dizer aquela do coelhinho da cartola, eu estou querendo dizer todas aquelas práticas obscuras que de alguma forma ou de outra influenciavam o comportamento das pessoas. É quase comparável à nossa prática hoje consultar o horóscopo. Se às vezes você quer saber como vai ser a sua semana, qual é a sua personalidade, você pode ir lá consultar pessoas que leem as estrelas ou que usam ali algum tipo de artifício esotérico para poder dizer vá para cá, vem para lá. São as pessoas que gostam dos 3 toques da madeira. Esse era o povo de Éfeso. E quando o evangelho chegou lá, existia uma deusa que na cultura deles era chamada de Diana. Isso porque Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, mas estava sob o Império Romano. Se você for procurar o nome dessa deusa na linguagem romana e não na linguagem grega, essa deusa Diana provavelmente vai ser a deusa Vênus. E quando o evangelho chegou lá, as pessoas se reuniram na cidade, na praça central da cidade, e queimaram todos os livros de magia. E isso causou uma revolta naqueles que se aproveitavam da fé esotérica de Éfeso, que eram os ourives, aqueles que trabalhavam com ouro a fim de manipular estátuas dessa deusa para que as pessoas pudessem comprar. Então, meus irmãos, no mesmo jeito em que eles testemunharam a queima dos livros de magia na praça central de Éfeso, nós também tivemos uma outra coisa. Um dos líderes dos ourives convoca todos aqueles que estavam contrários agora a essa nova doutrina que estava sendo ensinada, e na mesma praça o texto nos diz que eles ficaram quase um dia inteiro gritando lá em alta voz: grande é a Diana dos Efésios.
como se fora algo do tipo: vocês não vão conseguir tirar essa cultura, vocês não vão conseguir mudar esse costume, vocês não vão conseguir alterar a nossa cultura local, porque nós aprendemos assim. E é claro que isso não era simplesmente uma questão de fé, porque a pessoa trocar de religião, se ela está indo para o caminho certo, eu acredito que isso de forma alguma seria entendido como algo ruim. Mas o grande negócio, meus irmãos, é que a conversão das pessoas acabou estragando a grande fonte de renda daquelas pessoas que faziam as estátuas à base de ouro. Então elas ficariam pobres, ninguém mais compraria as estátuas de Diana. Agora eles estavam louvando e adorando a um outro Deus que não tinha, inclusive, a prática de imagens como algo permitido por ele. Essa é a primeira razão pela qual Éfeso era uma cidade interessante. A segunda razão, meus irmãos, é que Paulo promove um momento extremamente tocante no seu ministério, e nós encontramos essa informação em Atos capítulo 20. Paulo estava prestes a ir para Jerusalém, sabendo inclusive do risco que ele corria de ali ser abordado pelas autoridades judaicas, entregue nas mãos dos sacerdotes e do imperador romano, e ali ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso e começa a conversar com eles. E Paulo, em outras palavras, diz assim: eu jamais deixei de anunciar a vocês coisa alguma que não fosse proveitosa. E no meio desse discurso, no versículo 24 do capítulo 20, Paulo diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira que o Senhor Jesus Cristo me deu. Eu gosto muito desse versículo porque ele é um norteador particular meu daquilo que nós precisamos fazer na igreja do Senhor. Nós sabemos que nós temos desafios, mas a nossa carreira, meus irmãos, está acima de qualquer outro deles. Então a gente tem que continuar, porque a vida não vale a pena se nós estivermos vivendo fora disso. E é por isso que o apóstolo Paulo faz essa despedida. Ele diz aos presbíteros: eu sei que eu não vou ver mais o rosto de vocês. Eu sei dos perigos que me esperam lá em Jerusalém, mas esse é o caminho natural do meu ministério, então eu preciso ir. E o texto diz que houve uma comoção tamanha que todos eles abraçavam, beijavam a Paulo e choravam amargamente e o davam praticamente como morto, o que não aconteceu imediatamente, porque Paulo foi morto provavelmente a mando do imperador Nero em outro campo que não Jerusalém. Mas Paulo sabia quais eram os riscos que ele enfrentava. E a terceira razão, meus irmãos, é porque o próprio Senhor Jesus escreve uma carta para Éfeso. A primeira das 7 cartas que estão descritas lá em Apocalipse 2 e 3, as igrejas da Ásia Menor, é para Éfeso. E Éfeso recebe uma reprimenda do Senhor Jesus que eu acredito que todos nós lembramos: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que aquilo que Paulo estava dizendo para Timóteo era tão importante, mas tão importante, que a partir do momento em que aquilo deixasse de acontecer, a igreja teria o destino que ela acabou tendo. Pode reparar em todas as cartas escritas por Jesus para as igrejas lá da Ásia Menor, todas elas terminam com a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que explica, portanto, o fato da igreja de Éfeso hoje ser apenas um monumento histórico, ser apenas um lugar onde você tem uma plaquinha. Se você for lá para essa cidade, for visitar, você vai ver lá uma plaquinha que diz: aqui estava a igreja mencionada na palavra de Deus, em texto tal e texto tal. A igreja não existe mais. Não é só pelas questões temporais, mas principalmente, meus irmãos, porque o que Paulo estava ensinando para Timóteo tinha a ver com esse aspecto. O ensino diz muito a respeito da saúde da igreja. A tarefa de ensinar é algo muito importante, por causa de quem ensina e por causa de quem está aprendendo. E são esses 2 pontos que eu quero tratar com você, com base nesse texto que nós encontramos aqui. Nós temos a conduta, que é particularidade dos professores, de quem ensina, mas nós também temos que ver a responsabilidade de quem aprende. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Nos versículos 1 e 2, meus irmãos, nós temos Paulo falando uma palavra a quem ensina. Nos versículos 3 e 4, Paulo está falando para quem aprende. E no versículo 5, ele tem uma palavra final que ele dedica a Timóteo, que é como se fora qual é a postura que ele deve adotar se ele perceber que as coisas não são e não caminham do jeito que ele gostaria que caminhasse. Pois bem, quero começar então olhando para esses versículos. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 1, meus irmãos,
está fazendo uma séria advertência. Paulo agora faz com que Timóteo pare tudo e, através da expressão que ele usa no versículo 1, ele chama a atenção de Timóteo para que ele meditasse na importância daquilo que ele estava para dizer. Ele diz no versículo 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Isso aqui não é simplesmente um preste atenção, que a gente ouve às vezes na sala de aula. Mas isso aqui é uma forma não somente de Paulo reter a atenção de Timóteo para algo sério. Não é como se Paulo estivesse querendo dizer simplesmente, olha, agora o assunto é sério. Porque quando a gente fala, agora o assunto é sério, aquilo que corre na nossa cabeça é mais ou menos assim, o que foi falado antes não era tão sério, agora é que começa a parte séria. E é óbvio, nós estamos no capítulo 4. Não é como se Paulo estivesse dizendo, olha, tudo que foi falado até aqui é importante, mas não é tão importante quanto isso que vem. Não. Mas o que o apóstolo Paulo faz aqui, meus irmãos, é chamar a atenção de Timóteo, fazendo menção a algumas características de Deus e de Cristo Jesus. Perceba só, por que ele estava usando essas palavras para chamar a atenção de Timóteo? Porque esse Deus e esse Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos. A questão aqui não é que a pessoa de Deus estava sendo evocada para dar peso ao argumento. Mas o que estava acontecendo aqui é que Paulo estava chamando a atenção de Timóteo, lembrando a Timóteo que isso que ele ia ensinar, que isso que ele ia falar, era a maneira que Deus iria utilizar para julgar a igreja que ele pastoreava. O que nós estamos ouvindo aqui, meus irmãos, é importante porque quando Deus olha para uma igreja, essa é a característica da igreja que fará com que ele chegue à conclusão se essa igreja está no caminho certo ou não. E às vezes nós vivemos a nossa vida celebrando todos os argumentos, todos os atributos de Deus, todas as suas maravilhas das suas promessas, mas nós não podemos nos esquecer que nenhum dos atributos de Deus está em caminho distante da sua justiça. Deus há de julgar vivos e mortos. E isso é importante de ser lembrado, por quê? Porque se ele há de julgar vivos e mortos, isso implica que nenhuma pessoa, nem as que já morreram, nem as que estão vivas, e nem aquelas que ainda hão de nascer, têm autoridade para viver como querem. E o que nós temos, quando nós observamos a nossa sociedade, é exatamente um grupo crescente que tem ganhado espaço nos círculos acadêmicos, nos círculos sociais, ganhando espaço porque defendem a tese da liberdade, porque defendem que tudo aquilo que você quiser fazer, você pode fazer, porque você é autorizado a fazer e porque não há ninguém que tenha domínio sobre a sua consciência. Paulo usa o atributo da justiça porque ele lembra, Deus vai julgar você, Timóteo. E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que Timóteo não seria julgado pelas posições particulares das pessoas que o ouviam, mas ele seria julgado pela sua fidelidade àquilo que ele deveria fazer. E é nesse ponto que nós temos aqui, qual é a tarefa do professor? A tarefa do professor é ser fiel. Meus irmãos, uma das maiores bênçãos de nós trabalharmos na igreja é que Deus jamais, em momento nenhum, vincula o número de pessoas ou o número de conversões pelo esforço de quem prega. Porque eu estaria em maus lençóis se fosse assim. Não somente eu, mas qualquer pessoa que observar a si mesmo de uma forma honesta, vai perceber que não tem todas as características para fazer uma igreja crescer e para converter, inclusive, as pessoas. Nós sabemos disso. Mas existe uma coisa que o professor deve fazer. O professor deve ser fiel à sua mensagem. Quando nós abrirmos a boca e falarmos sobre a palavra de Deus, ele não tem autoridade para transformar aquilo que está escrito, amoldado à sua compreensão pecaminosa ou à expectativa pecaminosa dos seus ouvintes. Então, Timóteo recebe essa advertência por parte do apóstolo Paulo. Deus há de julgar você pela sua fidelidade.
E é por isso que Paulo então dá o seguinte conselho no versículo 2: prega a palavra. Simples, não é? Timóteo, já que você será julgado pelo Deus que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, então pregue a palavra. E com isso, meus irmãos, embora essa frase curta seja algo que nós até pelo senso comum tenhamos uma ideia do que poderia ser, porque pregar a palavra teoricamente seria você estar numa casa como esta e ter uma pessoa fazendo um discurso com a Bíblia aberta. Mas não é isso, meus irmãos, simplesmente que quer dizer pregue a palavra. Porque se fosse isso, nós não teríamos tantas visões diferentes sobre o mesmo assunto e sobre a mesma Bíblia. Nós não teríamos tantas interpretações diferentes sobre as mesmas coisas. Nós não teríamos tantas pessoas pensando de maneira tão antagônica sobre assuntos que a Bíblia fecha e diz é assim, mas as pessoas não seguem esse caminho. Não seria assim. Pregar a palavra não é simplesmente falar ou ter uma boa oratória. Meus irmãos, pregar a palavra tem a ver com outra coisa. E a dica que nós temos para interpretar o que Paulo está querendo dizer com esse negócio de prega a palavra, está aqui mesmo na própria carta. Antes de conjurar Timóteo, sabe o que é que Paulo está falando? Sobre a Escritura. Volte aí para os versículos 14 a 17, que são do capítulo anterior, que estão logo acima aí desse texto que nós estamos, e você vai ver que antes de falar para Timóteo ser fiel, Paulo vai falar um pouquinho sobre o conteúdo da mensagem dele. E ele diz assim no versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aqui nós temos que lembrar, Paulo foi alguém que ensinou a Timóteo de maneira pessoal. Mas aqui nessa segunda carta, nós temos uma outra evidência de alguém que ensinou Timóteo. E aqui nós temos, obviamente, uma citação, a sua mãe e a sua avó. E você pode encontrar isso no capítulo 1, versículo 5. Paulo diz que Timóteo tem uma fé sem fingimento. E essa fé sem fingimento é uma herança. É uma herança de quem? Da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Loide. Por que o nome do pai de Timóteo não está citado aqui? Muito provavelmente, meus irmãos, porque Eunice e Loide são dois nomes de origem hebraica, judaica, e porque Timóteo era um nome grego. Provavelmente, portanto, o pai de Timóteo era grego e por causa disso não abraçou a fé. Então Paulo não cita o pai de Timóteo, porque o pai de Timóteo não tinha esse background de fé, provavelmente não era convertido à época em que Paulo escreve essa carta. Mas Paulo lembra Timóteo: se o seu pai não ensinou, alguém ensinou. Eu ensinei, eu, Paulo, e você também aprendeu isso com a sua mãe e com a sua avó. Então lembre disso. Lembre disso. E o versículo 15 vai nos dizer ainda: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai continuar e vai afirmar que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que a Escritura serve, meus irmãos? Para que a Escritura serve? O texto diz que ela é útil para o ensino, percebeu? A repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Basicamente, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que a Bíblia tem 4 usos: repreensão, ensino, correção e educação. E por que esses 4 usos têm que ser empregados? O versículo 17 fala assim: a fim de que, ou seja, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para isso que a palavra de Deus serve. E você vai perceber que a palavra de Deus tem uma característica muito curiosa. Ela pode se tornar um deleite para a sua alma, mas ela também pode se tornar a fonte de todas as suas sensações de tédio, de raiva e até mesmo de ojeriza. Tem pessoas que a palavra de Deus para elas é tudo. Agora tem pessoas que para elas, não importa se é meia hora, se é 15 minutos, se é 5 minutos, é um sofrimento escutar a palavra de Deus. Tudo isso por quê? Qual é a motivação de quem busca a palavra de Deus? Perfeição, ou aperfeiçoamento, ou santificação. Quando esse é o seu objetivo, a palavra de Deus se torna algo precioso, se torna um mel para a sua boca, se torna um alívio para o seu ser.
Mas quando a palavra de Deus não lhe parece lá tão agradável, isso é um claro sinal de que a motivação do seu coração não é a perfeição, mas é uma vida vivida talvez de acordo com os seus próprios critérios. E por que a gente fala de perfeição? Porque é isso que Deus é. Se você quer ser como Deus, você tem que ser perfeito. Você tem que buscar a perfeição. Você tem que buscar aperfeiçoamento diário, constante. Meus irmãos, é exatamente por isso que Paulo fala: olha, Deus há de julgar vivos e mortos. Mas se ninguém tem condições de ser perfeito, então esse julgamento dificilmente vai ser um julgamento justo. Se ninguém vai ser perfeito, como é que Deus pode cobrar isso do ser humano? Ora, aí é que entra o poder da palavra de Deus. Paulo vai dizer para Timóteo: a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela serve para isso. Ela serve para que você continuamente busque aperfeiçoamento. E o grande problema do aperfeiçoamento, e aqui eu acredito que os irmãos que gostam ou que trabalham, não o ensino da sala de aula, mas o ensino no âmbito do exercício físico, por exemplo, da academia. Eu acredito que esses irmãos sabem muito bem que uma das coisas mais difíceis que tem é ganhar peso. Difícil ganhar peso, né, irmãos? É difícil? O que é difícil? É perder peso. Por que é difícil perder peso? Porque para isso você precisa de uma disciplina. Se tivessem outras pessoas aqui que estivessem na fase do vestibular, talvez dizem: não, isso aí é moleza. O que é difícil mesmo é passar na OAB, é passar no vestibular de medicina, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Porque para alcançar esses objetivos você precisa de disciplina. E o que é interessante, meus irmãos, é que as pessoas que estão em disciplina às vezes cometem atos que são tidos como radicais. Eu conheço pessoas, e aqui eu vou falar uma loucura, viu? Mas eu vou falar, porque é isso que acontece. Tem pessoas que quando estão de dieta para perder 5 quilos, se às vezes elas são convidadas para uma festa de aniversário, elas não comem bolo, não comem salgadinho, não tomam refrigerante, mas pedem para o garçom assim: traz um copinho de água para mim. Gente, isso é loucura. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm um objetivo. Eu quero perder peso, então eu preciso me manter na dieta. Há pessoas que quando estão estudando para o vestibular, às vezes é esse tempo que a gente tem aí de feriado prolongado, aquela coisa toda, está todo mundo marcando ali as atividades: vamos sair, vamos no cinema, vamos comer lanche, vamos passear. Não. Eu tenho trabalho para fazer. Às vezes a gente vê as pessoas tendo esse tipo de atitude com coisas que nós consideramos tão banais, e a gente diz: essas pessoas estão malucas, elas não vão viver, elas não vão ver a luz do sol. Mas não, para elas aquilo faz sentido. Por quê? Porque elas têm um objetivo claro na mente. E da mesma forma, se você quer a perfeição, você precisa aprender a trabalhar negando a sua própria vontade. Jesus mesmo disse assim: o caminho que conduz à perdição é um caminho largo, mas o caminho que conduz à vida eterna é um caminho estreito, porque poucos se acertam com ele. O que é interessante no caminho estreito é que só dá para passar por ele de um jeito. Não sei, às vezes deitado no chão, arrastando, mas você não pode ir livre lá, andando, e aí de repente, às vezes só abaixando um pouquinho. Quem aqui faz experiência com esses canyons que a gente tem aqui ao redor, sabe muito bem que tem algumas cavernas que a gente tem que passar de um jeito só. E eu me lembro que a única vez que eu fui a um desses parques, que é o Petar, a gente estava naquela caverna de Santana. Quem conhece lá sabe o quanto aquilo é bonito. E o guia falou assim pra gente: olha, aqui é o seguinte, era uma descida bem íngreme, assim, escorregadia. Aqui falou assim: ó, todo mundo tem que descer de mão dada, eu vou na frente e eu vou guiando vocês no meu passo. E aí eu lembro que eu estava com um grupo da escola, alguém perguntou assim: e se alguém tropeçar? Aí o guia falou assim: todo mundo morre. Então você pensa como é que é o negócio, né? Você precisa de uma cooperação mútua, e os guias turísticos fazem isso com a gente mesmo, viu, gente? É um negócio maluco. Tanto aqui quanto em outras atrações. No Hop Hari era assim também. Eu lembro que há uma época atrás a gente ia lá nos brinquedos,
tinha aquela Torre Eiffel lá que desce correndo e aí vai parando. E aí, vamos ali na Torre Eiffel. Eles comentavam assim, olha, só que esse brinquedo é o seguinte, se você tiver medo de altura, se você tiver problema com lugar fechado, o cara dava uma série de contraindicações. Ó, semana passada morreu gente aqui, viu? É complicado, viu? Mas ainda assim, se você quiser, pode. Aí a fila já estava pela metade do tamanho. Mas as pessoas vão trabalhando com essas coisas, meus irmãos, e a gente olha isso e fala, não dá, as pessoas que vivem nessas condições não vivem felizes, elas têm que se abrir mão de um monte de coisa. Mas é exatamente esse o trabalho do homem de Deus. Se você quer perfeição, esse é o caminho. Você tem que ser radical. Não dá para você chegar no céu inteirinho desse jeito assim, bonitinho, cheirosinho, com cabelo, com roupa. Olha, irmãos, Jesus às vezes traz uns quadros, e um dos quadros mais legais dele é assim, ó: se teu olho direito faz tropeçar, arranque, porque é melhor você chegar com um olho só lá no céu, do que ter os dois e ir para o inferno. Credo, mas é só para você olhar para isso e pensar, o que você quer? Você quer ter os dois olhos ou você quer chegar lá? Ai, Jesus, mas não dá para chegar lá com os dois olhos? Não. E esse é o desafio de quem ensina. Ele deve pregar essa palavra. Só que não é uma questão só de pregar, porque esse é um conselho objetivo, né? Pregue a palavra. Mas o versículo 2 vai falar, prega a palavra, insta, quer dizer, insiste. Ou como os coloquiais costumam dizer, insiste, né? Quer seja oportuno, quer não. Eu adoro isso aqui. Porque ser oportuno, meus irmãos, é que às vezes a palavra de Deus tem algum conselho que na vida da pessoa está sendo extremamente bom. Um conselho oportuno seria mais ou menos assim, a pessoa está triste, aí você fala para ela assim, olha, Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Despertai e salteriar para querer acordar a alva. São conselhos oportunos, né? Está chorando? A Bíblia diz, não temas. Se tiveres fé, você vai ver a glória de Deus. Conselhos oportunos, mas às vezes a pessoa vai estar feliz. Às vezes a pessoa vai estar indo bem. Às vezes a pessoa vai caminhar bem, aparentemente feliz, vivendo a vida que ela quer viver. E de repente a palavra de Deus vai olhar para ela e vai falar assim, arrependei-vos e sejam batizados, o reino de Deus está próximo. Isso é um conselho inoportuno. Às vezes as pessoas vão estar numa situação na qual elas vão aparentemente perceber que o sucesso está tomando conta delas. Elas estão caminhando e as coisas estão acontecendo, e aí vem a palavra de Deus e joga um balde de água fria, dizendo, esse caminho não é um caminho que Deus se agrada, então sai dele. E porque se você não sair dele, o que vai acontecer? Condenação justa. Porque o nosso Deus é um Deus vivo e que julga. Então, esse é um exemplo de quanto a palavra de Deus pode ser inoportuna às vezes. Mas, qual é a tarefa de quem ensina? Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não. E o conselho continua, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo, percebam aqui, os verbos corrige, repreende, exorta, eles eram substantivos no 3,16, né? Ensino, repreensão, correção e educação. Paulo pode fazer isso usando mas o mais importante aqui, irmãos, é que o ensino, a pregação deve ser com toda a longanimidade e doutrina. Quer dizer, se você ensina, seja paciente. A mudança se constrói gradativamente e nós devemos pregar. Se você está numa situação na qual você imagina que pregar não é mais o melhor resultado, não é mais a melhor coisa a ser feita, porque já foi pregado e não aconteceu nada, Paulo costuma dizer, tenha paciência. Tenha e continue ensinando com toda a longanimidade e doutrina, porque esse é o caminho de quem crê. Então continue pregando. Essa é a sua tarefa. Se você não parar de pregar, você está sendo fiel. E esse é, meus irmãos, isso é o que Deus espera de quem ensina. Pregue a palavra. Creia nessa palavra. Creia no poder transformador dessa palavra. E seja paciente. E use a doutrina. E repreenda. Essa é a nossa tarefa. E isso, meus irmãos, eu acredito, vem muito de encontro a se você não é um professor, se você não é um mestre da palavra de Deus, mas você, eu acredito, deve estar investindo tempo na conversão de alguém. Eu acho que você deve estar investindo tempo orando para que alguém se converta.
Talvez você já esteja nessa situação há muito tempo e talvez ainda você não tenha visto nenhum progresso. Talvez você tenha algo do tipo assim na sua mente: olha, não adianta mais falar, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Não há mudança nenhuma mais a ser feita, porque tudo que eu já devia falar, eu já falei. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno e quer não, com toda a longanimidade e doutrina. E é isso que Paulo espera de quem ensina: não desista, esse é o seu papel. Porque olha, irmãos, como em alguns momentos a gente lembra, a nossa conversão também deu trabalho, num ponto de vista humano, é claro, não me entenda mal, mas a nossa conversão também deu trabalho para Deus. Ou será que alguém aqui, quando veio a Cristo, foi na primeira pregação que ouviu? Ah, não foi. Deus teve que bater muito no nosso coração. E sabe o que é o melhor? Ele ganhou essa guerra. Porque nós estamos aqui, não estamos? Porque hoje você está aqui. E talvez porque hoje você esteja sentado do lado de alguém que você pode olhar: eu orei para que Deus mudasse essa vida. E Deus mudou. Glórias a Deus por isso. Então a gente tem que pregar a palavra. E insistir. Quer seja oportuno e quer não. E tenha paciência. Deus é o autor da salvação. E a mim cabe crer que Ele é o autor da salvação. Então Deus pode mudar esse quadro, com certeza. Continue pregando. Não depende de você. Depende da sua fidelidade. Você tem que transmitir aquilo que está aqui. Ou seja, se o seu papel não é converter, qual é o seu papel? É exortar as pessoas à perfeição. Pregue a mensagem de maneira completa. Fale sobre o amor de Deus, mas fale também sobre a justiça. Fale sobre o amor de Deus, mas fale também sobre a santidade de Deus. Não tenha vergonha desse evangelho. Não pregue só a parte fácil. Tem um pastor, não concordo com tudo que ele diz, mas se os irmãos forem procurar depois, ele é alguém conhecido por participar de muitos programas de debate, tipo aquele Vejam Só que passa na Rede TV, que por sinal é a única coisa que presta naquele canal. Mas se você costuma assistir esse programa ou já viu vídeos na internet, você deve ter ouvido já falar de um pastor chamado Marcos Granconato. E esse pastor é batista de orientação calvinista, e ele, das participações dele, diz o seguinte: nós não podemos apenas, quando a gente pede aquele café, e hoje, meus irmãos, eu estou ficando tão feliz, principalmente porque eu acho que é uma resposta de Deus na minha vida. Às vezes eu oro falando assim: ai Deus, será que eu tenho que fazer dieta? Aí abre uma doceria nova no centro da cidade. Então acho que não, né? E uma das coisas mais legais sobre isso é que você vê aqueles copos enormes assim, onde tem café, onde tem umas bebidas com um monte de cobertura e com chocolate, com fruta para cima e para baixo. Você vê aquele negócio maravilhoso. E uma vez eu experimentei um desses que era café. E quando você pega aquele chantilly, aquela cobertura, você vai tomando aquilo. Gente, é uma sensação. Assim, acho que lá na Glória Eterna vai ter isso também. Mas aí quando chega na parte do café, você começa a lembrar que a coisa não é doce em toda a extensão dela, ela também é amarga. E esse pastor Marcos Granconato disse isso: a Bíblia tem a parte doce, mas a gente não pode ficar só na parte doce. Nosso canudinho tem que descer lá até o fim e também nutrir as coisas que são um pouco mais amargas. E é esse o ponto que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Você tem que... Olha como ele usa as palavras no versículo 2. Com toda longanimidade, ou seja, exercite toda a sua paciência, mas ao mesmo tempo com toda a doutrina. Com toda a doutrina. Ensine as coisas que são fáceis de digerir, mas ensine também as que são difíceis de digerir. Porque é quando a pessoa se encontrar com a justiça de Deus que ela vai se encontrar verdadeiramente com o caráter santo de Deus, e aí ela vai mudar. Enquanto você estiver ensinando a parte doce é fácil. Deus me perdoa, que bom! Porque eu gosto de pecar, Deus gosta de perdoar. Então, casou. Mas quando nós ensinarmos sobre a justiça de Deus, aí a gente vai ver as mudanças acontecendo gradativamente. Não é só uma questão de coisas boas, mas é uma questão também daquilo que é parte amarga. Então faça isso, com toda a longanimidade e com toda a doutrina. E agora, irmãos, nós estamos na parte que cabe aos que aprendem. Porque a palavra de Deus exige isso também. Ela exige de quem ensina, que seja fiel, que pregue tudo, não só uma parte, mas pregue tudo, e também exige quem aprende. Ora, qual é o desafio, meus irmãos, para quem ensina em relação a quem aprende? O versículo 3 fala assim, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai haver um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir sobre aperfeiçoamento.
Vai haver um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir sobre justiça e condenação. E sobre o que elas vão querer ouvir? Versículo 3 fala assim: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo o quê? As suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe? Agora, o apóstolo Paulo no versículo seguinte, no versículo 4, vai falar uma coisa muito séria. E como eu não quero me delongar muito, eu apenas quero falar essa última coisa. O versículo 4 fala assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e eles vão se entregar às fábulas. Aqui você pode entender, as histórias mentirosas. Então perceba o que Paulo está dizendo aqui. Se você quer alimentar um povo que quer a verdade, se você quer alimentar um povo que quer a santificação, que quer o aperfeiçoamento da sua vida, você usa a Escritura, porque ela é inspirada por Deus. Agora, um povo que não quer a verdade, que se recusa a ouvir a verdade, você pode alimentar com a palavra de Deus? Não. O texto fala assim, que eles vão se recusar a dar ouvido à verdade, e eles vão se entregar às fábulas, às coisas mentirosas. E é isso que Deus exige agora, meus irmãos, de quem ouve. E uma das coisas mais legais que Deus exige de quem ensina é que ele não seja eloquente, mas que ele seja fiel. Isso para mim é um conselho maravilhoso. Porque em termos de eloquência eu sei que eu fico devendo. Eu sei que há muitos mais talentosos, muitos mais. Aqui entre nós também. Mas Deus não quer a eloquência, Deus quer a fidelidade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja não quer a verdade, ela passa a se alimentar da mentira, da fábula, daquilo que não é verdade, daquilo que é fantasioso, daquilo que pinta a realidade de uma maneira diferente. E eu quero encerrar isso perguntando exatamente, agora a quem ouve, a quem não costuma falar sempre, mas a quem ouve mais do que fala. O que é que tem causado prazer aos seus ouvidos ultimamente? Se não é a palavra de Deus que atrai você à casa dele e que é a fonte da sua meditação, autoritativamente eu tenho condições de dizer a você nessa noite, pela palavra de Deus, que não é da palavra de Deus que você está atrás. Você está atrás de todas as outras coisas que podem acontecer numa igreja, mas não necessariamente da palavra de Deus. Os seus ouvidos coçam, os seus ouvidos se alegram com o quê? O que é que nós estamos procurando, meus irmãos, das pessoas que nos alimentam? Nós estamos querendo o banquete espiritual da palavra de Deus? Ou nós estamos apenas querendo nos alimentar de fábulas, de coisas mentirosas? E olha, irmãos, eu não tenho tempo para explorar isso muito, mas uma coisa eu quero dizer. Uma das fábulas que nós temos ouvido muito por aí é que Deus quer que você seja feliz. Mas não quer? É simples. Para Deus, felicidade é uma coisa diferente daquela que nós costumeiramente ouvimos. E tem muita gente procurando Deus por aí para ser feliz. Mas o problema é que essa felicidade não é uma felicidade associada ao arrependimento e à obediência, mas é aos impulsos do próprio coração. Ou nas palavras de Paulo no versículo 3, eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças. É como se eles pudessem chegar para o mestre e falar assim, olha, prega sobre isso aqui hoje, porque é disso que eu preciso. Eu vou ouvir quem eu quero. Irmãos, isso era possível numa época que não tinha redes sociais. As pessoas procuravam o mestre segundo as suas próprias cobiças numa época em que as comunicações não eram nem de longe tão avançadas como elas são hoje. Hoje, se você quiser procurar um mestre segundo a sua própria cobiça, o YouTube está cheio. É só você procurar lá, qualquer coisa que você quiser, você vai gostar. Esse é o problema, você vai gostar. Mas naquele tempo as pessoas também davam seus pulos e conseguiam. Hoje está muito mais fácil achar um mestre segundo a sua própria cobiça. Mas isso não é o que Deus espera de quem ouve. E eu sei que você talvez não seja um mestre na profissão ou no ministério, mas você tem filhos, você tem pessoas sob a sua guarda, você tem colegas, você mora com outras pessoas talvez, e sobre você está a responsabilidade de alimentar essas pessoas. Com o que nós temos alimentado e o que as pessoas têm buscado? Porque, irmão, eu acho que se nós entendemos bem o que Paulo comentou aqui, é o seguinte, Timóteo, você precisa pregar ainda que não seja o que as pessoas querem ouvir. É isso que tem que acontecer.
E ele fala isso no versículo 5. Seja sóbrio em todas as coisas e suporta as aflições. Quais aflições? Aquelas que são oriundas da reação negativa de quem espera ter coceira nos ouvidos, mas leva, como a gente falou de manhã, aquele copinho na orelha, quando a palavra de Deus é pregada. Nós vamos ter aflições se nós quisermos ser fiéis, meus irmãos. Mas Paulo diz para Timóteo, suporta. E, meus irmãos, analisando o contexto histórico, eu acredito que aquela igreja perdeu o seu primeiro amor quando eles começaram a chegar para Timóteo, porque Timóteo não foi o único pastor dessa igreja. E quando Jesus escreveu a carta à igreja de Éfeso, se os irmãos quiserem datas, é provável que a segunda carta de Paulo a Timóteo tenha sido escrita entre 60 e 70 depois de Cristo, e o Apocalipse, com todas as suas cartas, em 96. Então nós tivemos um abismo aí de pelo menos 20 anos entre o tempo que Paulo escreve a Timóteo aqui, enquanto ele estava em Éfeso, e quando Jesus escreve para a igreja de Éfeso lá em Apocalipse. O que aconteceu, meus irmãos, é que houve um momento em que aquela igreja de Éfeso chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, você é um cara muito gente boa, a gente gosta de você, você conhece a Bíblia, mas você não é o que a nossa igreja precisa. Nós vamos agora procurar uma pessoa que esteja mais adequada às nossas necessidades. O que aconteceu? Jesus escreve uma carta para eles falando assim, o que aconteceu com vocês? O que vocês fizeram? Vocês perderam totalmente o caminho. Por isso, meus irmãos, que as coisas são como elas são. Mas nós temos que ser fiéis. Pregue, ainda que ninguém queira ouvir. Insista, ainda que não seja oportuno. E você vai ver Deus operando o seu milagre. Quando a igreja deixar de sustentar o seu testemunho no mundo onde as pessoas não querem ouvi-la, aí nós teremos declínio, meus irmãos. Mas eu confio que aqui nessa noite nós podemos afirmar corajosamente diante de Deus, nós não vamos nos calar. Se você tem um caso desse na sua família, eu conclamo você nessa noite, não se cale. Se você tem orado por pessoas e não tem aparentemente visto resultados, eu conclamo você, não se cale. Se você tem buscado mudança, transformação, se você tem buscado coisas diferentes para a sua vida, se você tem buscado conversão e você aparentemente não tem visto, eu lhe aviso nessa noite, não desista, não se cale, porque no dia em que você se calar, no dia em que nós deixarmos de anunciar as verdades que ninguém quer ouvir, aí a nossa igreja fecha, porque daí ela se torna desnecessária. Mas enquanto as nossas portas estiverem abertas, meus irmãos, nós vamos continuar falando o que Deus quer que nós falemos. Que Deus nos dê capacidade para isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.